Gênesis capítulo 50, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Querido Pai, querido Deus, essa é a Tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, e eu te peço que em nome de Jesus, que cada coração aqui presente, que cada família aqui representada, Senhor Deus, possa estar atento à Tua voz, ouvir o Teu recado, a Tua direção, e que possamos, Senhor Deus, sair daqui com algo a mais do que entramos, que é a Tua direção para as nossas vidas, não somente de ouvir, mas com a decisão de seguir. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém. Lembrando, irmãos, que semana que vem, próximo domingo, é a ceia do Senhor, né? Então não coloque aí na agenda, anotem, né? Mês de férias, o pessoal está viajando, né? Vai para a praia, vai para a beira do rio, vai pescar, às vezes chega cansado, né? Mas você que puder, esforce, esteja aqui presente para poder celebrar a ceia do Senhor, que como sempre é uma bênção nas nossas vidas. Aqui nós lemos então um texto, né, aonde está sendo uma conversa de José com os seus irmãos. José, em outras palavras, ele diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, vocês simplesmente intentaram contra mim, vocês foram maldosos contra mim, a ação de vocês é uma ação que irmãos não deveriam fazer, né? Mas Deus pegou esse mal, Deus pegou essa situação e na sua soberania Ele transformou em bem. Bem não somente para mim, mas para toda a nossa nação, e ainda toda a terra foi abençoada com isso, não somente Israel. Sabe, José está tendo essa conversa depois que ele é vendido como escravo, né? Ele é pego pelos irmãos, os irmãos têm uma inveja dele, ali, às vezes até, vamos dizer assim, compreensível, entre aspas, né? Os irmãos mais velhos, vendo ali o irmão mais novo, o caçula, né? Sempre sendo bajulado ali pelo pai, vamos usar essas palavras. O pai, né, tinha um apreço muito grande por José, e isso despertava ciúmes, né, nos irmãos mais velhos. E aí, quando nós sabemos da história, José vai chegando ali, os irmãos mais velhos olham e falam: olha lá, lá vem um sonhador. Ainda por cima, José tinha uns sonhos de que os seus irmãos iriam se curvar diante dele, até os pais, né, se curvariam diante de José, dentro desse sonho, da interpretação dos sonhos. Então isso deixava os irmãos enfurecidos, né? E aí José é pego, jogado num poço, e depois é vendido como escravo. E aí o pessoal que comprou ele, os ismaelitas, vão lá para o Egito, vende ele lá no Egito, e ainda depois de tudo isso, para completar aí esse processo, José ainda é jogado na masmorra, né? Ali numa cela, numa prisão, depois de tanta injustiça que aconteceu com seus irmãos, injustiçado, né? Na casa ali em que ele estava trabalhando como escravo, mais uma injustiça acontece, né? Ali com a esposa de Potifar, e aí ele vai, vamos usar a expressão, fundo do poço. Mas depois de tudo isso acontece, ele sai ali da prisão para poder interpretar o sonho de Faraó. Ele interpreta esse sonho, né? Deus dá a interpretação para ele, e depois de interpretar o sonho, Faraó coloca o anel ali no dedo de José, e José se torna governador do Egito, né? Faraó passeia pelas ruas do Egito com José, né, ali, e aí diz para todos: olha, acima de José só eu. Pronto, José ficou sendo o segundo homem
mais poderoso do Egito. E José então administrava os alimentos que iriam ser repartidos, né? Primeiro que seria guardado, seria estocado, e depois que veio a fome, que veio a seca. Então José começou a administrar a divisão de alimentos, né? Não somente para o próprio Egito, mas para as nações que vinham buscar. E dentro dessas nações que iam buscar, tínhamos ali uma pequena nação, né? Ainda não era nação, era um povo muito pequeno, mas a família de José, né? Os filhos de Jacó, né? Os filhos de Israel, eles vão lá e eles não conhecem José, e depois sabemos da história, chega um momento que é revelado, e aí nessa conversa, nós temos esse momento em que José fala para ele: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus, né, em seu desígnio, pegou e transformou em bem. Amém. E aí, o que nós podemos perceber é o seguinte: José, né, que é esse homem que tem sua trajetória bíblica iniciada ali na fase da adolescência mesmo, no momento em que ele é vendido ali como escravo. Ele viveu aproximadamente há 1900 anos antes de Cristo. E sem dúvida nenhuma, a história de José é uma das maiores histórias de cura emocional da Bíblia, né? Porque José tinha todos os motivos humanos para poder carregar aquela ferida, para poder odiar a sua própria família. Ele tinha todos os motivos humanos para carregar mágoas. Afinal de contas, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi jogado em um poço, ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado na casa de Potifar, ele foi preso sem mesmo merecer. Se alguém tinha de direito de dizer: eu tenho motivos para odiar, sem dúvida nenhuma, esse cara era um deles. Mas quando ele se reencontra com os seus irmãos, anos depois, como nós vimos agora, ele age de forma diferente. Ele simplesmente age não pelo que os irmãos fizeram, mas ele age pela cura que ele recebeu. Ele entendeu algo poderoso: o que fizeram comigo pode até explicar a minha dor, mas não precisa determinar em quem eu vou me tornar. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, nós termos esse entendimento, essa convicção. Sabe, muitas vezes nós somos moldados pelo passado, né? A ciência, a psicologia, ela dita que até os 7 anos o nosso caráter é formado, e muito do que nós somos hoje é justamente da formação que foi obtida, adquirida, formada até os 7 anos de idade. E depois disso, são poucos acréscimos que tem, mas há mudanças que podem ser feitas, há alterações que podem ser realizadas no nosso modo de pensar, de agir, no nosso modo de lidar com as nossas emoções. José foi esse homem que aprendeu a lidar com o seu passado. Nós chamamos muitas vezes isso de ressignificar o passado, dar sentido à dor do passado para entender o presente projetado para o futuro em que viveremos. Pessoas muitas vezes podem estar aparentemente bem, mas por dentro estão feridas, por dentro podem estar machucadas, desanimadas, por dentro podem estar tristes. Sabe quantas vezes você, em algum momento, em alguma reportagem ou algum documentário, você leu, ouviu sobre alguém que do nada, entre aspas, tira a própria vida, simplesmente vai lá e comete esse ato, e aí os amigos, os mais próximos, diziam: eu não sei por que essa pessoa fez isso. Sabe, era uma pessoa tão sorridente, uma pessoa tão alegre, por que que ela fez isso? A gente não sabe, a gente não consegue entender. E é justamente porque por dentro estava uma ferida, por dentro estavam mágoas que foram acumuladas.
Lembro-me da história do jovem que, inclusive, dele impulsionou, né, o Setembro Amarelo. Esqueço-me do nome dele agora, mas era um jovem alegre, sorridente. Ele tinha um Mustang amarelo, por isso a cor foi escolhida amarelo. E a dor que ele sentia por dentro, a tristeza que o consumia, sabe, o desejo de se livrar das dores, mas não saber como, levando ele a entender que o único meio era tirando a própria vida, pegou todos os seus amigos de surpresa, porque era um garoto sorridente, por fora, sabe, não aparentava ter essas dores, mas por dentro ele precisava de ajuda. Mas antes de nós continuarmos falando sobre José, eu quero poder fazer um parâmetro aqui junto com outra pessoa. Nós vamos falar sobre Jonas, esse homem que foi chamado por Deus, mas que de fato ele precisava entender algo. Antes de Deus mudar a cidade, que Deus queria mudar através dele, Deus precisava curar algo dentro dele. Quando nós olhamos para Jonas, capítulo 1, diz o seguinte: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, e encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Agora veja só, nós vamos começar a falar da história de um homem, mas não era um homem qualquer, nós estamos falando de Jonas, um profeta. Jonas, que se nós fôssemos tentar trazê-lo para o presente, para os nossos dias, nós poderíamos dizer que ele fazia parte de uma igreja maravilhosa, uma igreja, sabe, que segue os princípios de Deus. Nós podíamos dizer que Jonas, trazendo para os dias atuais, ele de fato era um homem, né, participativo das atividades da igreja. Era um homem que fazia parte de uma célula, né? Ele poderia ser qualquer um de nós. Ele poderia ser um líder de célula, um líder de ministério. Ele poderia ser um membro da célula. Ele poderia ser um diácono. Ele poderia ser um pastor de rede ou um pastor da igreja. Jonas poderia ser qualquer um, sabe? Mas quando nós pegamos o comparativo de Jonas para conosco, Jonas ele está acima de qualquer um de nós no que se refere à intimidade com Deus, porque o cara conversava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Deus foi lá e falou: Jonas, é o seguinte, pega, vai lá para Nínive. Olha só o nível de intimidade que esse cara tinha. Afinal de contas, ele era simplesmente o elo entre Deus e o seu povo. Ele fazia parte da escola de homens que trazia a mensagem de Deus para as pessoas. E Jonas então é esse cara, é esse homem diferenciado, é esse homem que é próximo de Deus, é esse homem que é ativo na igreja, é esse homem que é ativo na célula. Ele é esse tipo de pessoa que fala: ei, eu estou aqui, pode contar comigo. Sabe, semana passada, domingo, os dias passam rápido, hein? A igreja realizou uma ação em um bairro. E se Jonas estivesse aqui nesses dias, eu tenho certeza, ele estaria, sabe, envolvido nessas ações, do início ao final. Ele é esse tipo de pessoa. Jonas, ele simplesmente estava envolvido em tudo. E a pergunta é: poderíamos dizer que esse homem tinha ferido no seu coração? Não. Olhando para essa situação, não. Afinal de contas,
ativo dessa forma, né? Envolvido, relacionamento com Deus, aqui, ó o nível de relacionamento com Deus esse cara tem. Aí somos tendenciosos a pensar, tá tudo bem no interior desse cara, tá tudo bem por dentro, seu coração, a sua alma, as suas emoções estão em ordem. Mas aí, quando Deus dá a direção para ele ir para Nínive, o que nós lemos aqui é que ele vai até o porto, ele chega, vai comprar a passagem, ele não compra a passagem para Nínive, não, para Nínive não, ele chega e fala, eu quero uma passagem para Tarsis, para Tarsis, me dá a passagem, ele pega e paga pela passagem, pega a passagem, e quando nós vamos olhar, nós vamos ver que ele entra para o fundo desse navio, e a viagem começa. Sabe, nós podemos perceber então que ele simplesmente pagou pela passagem, ele investiu para fugir. E muitas pessoas hoje fazem isso, elas investem energia para fugir. Quando eu falo pessoas, nesse momento estou me dizendo mesmo, eu estou dizendo da igreja mesmo, como um todo, pessoas da igreja, pessoas como Jonas, congregante, conhecedoras da palavra, pessoas que muitas vezes investem para fugir de uma conversa, investem para fugir de um perdão, fugir de encarar suas dores, fugir de si mesma. Mas em tudo isso existe um problema. Nós podemos mudar até de lugar, mas se você não mudar por dentro, a tempestade ela continua. Porque Jonas, quando entra nesse barco, sabe, indo para longe da presença do Senhor, a tempestade ela veio. Sabe, uma tempestade, a palavra de Deus fala, fez soprar um forte vento sobre o mar. Versículo 4. E caiu uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se, quebrar-se. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas, com as suas feridas, com o seu emocional simplesmente arrebentado, muitas vezes a saída que enxerga é fugir dos problemas, sabe, fugir de uma conversa que poderia resolver a situação, fugir de encarar as próprias dores, porque já está cansado de sentir dores, então diz para si mesmo, vou fugir dessa dor, não quero sentir. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que quando o problema está conosco, no nosso emocional, dentro de nós, tentar mudar o exterior, sem iniciar aqui dentro, as chances disso não resolver são muito grandes. O adolescente, ele pode mudar de escola, mas o problema, se estiver nele, dentro dele, muda de escola, o problema continua. Pessoas que estão com problemas, sabe, de relacionamento, de amizades, muda de local, o problema continua. Pode mudar de empresa, muda de empresa, mas se o problema estiver conosco, vamos ter outro problema lá na empresa. Pessoas que carregam sentimentos, muitas vezes vindo de outros lugares, nós já vimos isso muito em igreja. Pessoas que se magoaram em outros ministérios, aí muda de igreja, às vezes chega e fala, não, aqui tudo vai mudar, mas sem entender que o problema, ela está carregando consigo, que ainda não foi resolvido, não foi tratado, não foi curado. É questão de tempo para nessa nova igreja ter problema de novo. Pessoas que muitas vezes pensam que mudar de célula vai resolver o problema, não senta para conversar, não senta para ouvir, não senta para se alinhar, simplesmente vou correr de problemas, vou correr de situação, vou mudar de células. Provavelmente na nova célula o início é maravilhoso, é tudo mar de rosas no início, mas se o problema estiver comigo, é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, os problemas aparecerão. Pode aparecer até com uma máscara diferente, até com um título diferente, mas eles se repetem de uma forma muito parecida. Muitas vezes, frustrações que aconteceram lá no passado,
na infância, né? Quem não teve problemas na infância? Quem não teve problemas às vezes com primos? Quem não teve problemas às vezes com tios? Quem não ouviu às vezes uma palavra que desmotivou, desanimou lá no passado? Às vezes ouviu até de pessoas muito próximas, como de pais às vezes, que muitas vezes na sua falta de sabedoria e entendimento, liberou palavras que machucou. Pessoas que muitas vezes talvez foram feridas pelos seus pais e hoje não conseguem ter um relacionamento saudável com liderança, porque todas as vezes que olha para lideranças, tem a mente refletida, ainda que de forma inconsciente, do seu pai, que não teve um bom relacionamento para consigo, e inconscientemente tem problema com qualquer liderança, mas não conseguindo enxergar isso, não conseguindo entender, transfere a culpa para o outro, nunca para si os seus próprios problemas. Então muda de lugares, muda de cidades, sabe, muda de contexto, mas meia volta e meia os problemas repetem. E tudo isso nós precisamos entender, porque tem pessoas que vivem uma vida na igreja, e uma vida na igreja, na presença do Senhor, a promessa que nós temos é de uma vida abençoada, de uma vida de alegria, e realmente essa é a promessa que Deus tem para nós. Mas o que nós precisamos entender é que há uma contrapartida em tudo isso, sabe, tudo que nós precisamos para viver essa vida de felicidade, essa vida de alegria, essa vida de vitória, de avanço, nós precisamos tomar posse dessa vida, nós precisamos querer viver essa vida. Talvez você pode dizer o seguinte: não, pastor, não tem como alguém não querer. Todos nós que servimos o Senhor, estamos na igreja, estamos inseridos em células, nós queremos essa vida, mas existem pessoas tão cansadas emocionalmente, que elas começam a perder a sensibilidade, dentro da igreja muitas vezes, pessoas que, assim como Jonas, quando estava tendo uma tempestade, todo mundo estava apavorado, Jonas estava dormindo, um sono mais tranquilo. Ele poderia até dizer: dormia eu o sono dos justos. E as pessoas que estavam próximas deles estavam com medo, temerosas, já fazendo as suas preces, dependendo do seu Deus, ou as suas orações, se alguém ali conhecia o Deus vivo, já entregando e pedindo perdão. E Jonas tranquilo, sem se preocupar com nada. Às vezes, na caminhada, pessoas que estão machucadas por dentro, elas simplesmente não conseguem muitas vezes enxergar a dor que causa aos outros, e isso é ruim, não somente para as pessoas que estão ao redor, mas para si própria, porque quando as pessoas decidem fechar o coração para a dor, para enfrentar as lutas, para enfrentar aquilo que nos tira, sabe, da comodidade, simplesmente nós fechamos o coração para o amor, porque desejar a cura por dentro, nós precisamos ter atitude, ter ação, porque Deus, Ele sempre vai preparar lugares e ambientes para sermos curados. Lá no versículo 17 de Jonas ainda, capítulo 1, veja só o que está escrito: entre mentes o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas é jogado do barco, e aí Deus prepara o ventre de um peixe para guardar Jonas, sabe, para socorrer Jonas, mas serve muito mais do que um socorro ali para Jonas. O ventre daquele peixe, ele serve como um ambiente de reencontro com Deus, de poder, sabe, se arrepender, e de poder entender que precisava de cura. Mas cura de quê, pastor? Daqui um pouco nós vamos chegar lá, mas antes precisamos entender o seguinte: Deus sempre vai preparar lugares aonde são lugares de cura, são lugares de renovo,
mesmo parecendo lugares inusitados, lugares que parecem ser lugares não tão aconchegantes. Porque cá entre nós, o ventre de um peixe parece não ser aconchegante. Davi, ele teve uma caverna para poder estar ali abrigado, estar seguro do intento dos seus inimigos. Elias também encontrou-se em uma caverna, onde no momento de tristeza profunda, desejando a própria morte, ele tem a oportunidade de poder se renovar, redobrar as suas forças, e também poder ouvir a voz serena de Deus, ouvir a direção de Deus de novo, e poder sair daquela caverna com um propósito. Todas as vezes que Deus, Ele nos coloca em um local como esse, nós precisamos entender que Deus está trabalhando para podermos enxergar o propósito que há em tudo isso. Nós vemos que José, ele teve não somente um poço, mas mais na frente ele teve uma cela, mas que depois de tudo, mostrou-se o propósito para o qual ele tinha sido chamado. Sabe, nós precisamos hoje entender um pouco mais sobre Jonas, porque o lugar que parecia o fim, mas era o lugar onde Deus estava trabalhando. Nem todo lugar difícil é abandono de Deus. Às vezes, na maioria das vezes, para nós que servimos o Senhor, sem dúvida nenhuma é o lugar onde Deus está tratando aquilo que ninguém consegue ver. E dentro dessa perspectiva, nós precisamos estar atentos para a maldade do nosso coração. Sabe, porque no capítulo 2, é interessante ver o capítulo 2, porque no capítulo 2, nós vamos, tem como tema a oração de Jonas. Nós vamos ver Jonas fazendo uma oração. Jonas faz uma oração, irmãos, que oração maravilhosa. Oração simplesmente de quem olha assim e fala: uau, ele se arrependeu. Jonas se arrependeu e entendeu que a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado em Nínive. Isso é o que dá a entender quando Jonas libera a oração no capítulo 2. Pelo menos é o que eu entendo quando eu leio Jonas capítulo 2. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 4, nós vamos ver que Jonas, ele não estava satisfeito. Sabe por quê? No capítulo 3, Jonas, ele decide fazer o que Deus mandou ele fazer. Olha só, nós estamos falando de um homem que congrega na igreja, faz parte de uma célula, um cara espetacular, que está na melhor igreja da sua época. Ele pega, vacila, errou, se distanciou um pouco da vontade de Deus, ele errou, falhou, ok. E Deus então conversa com ele no ventre de um peixe, maravilha. Jonas então libera uma oração espetacular. Olha só que tremendo. Jonas se arrependeu. No capítulo 3, Jonas começa então a percorrer a cidade que Deus disse que era para ele percorrer. Vai lá e prega arrependimento na cidade de Nínive. Fala que eu vou vir contra ela em 40 dias. Vai lá e avisa se não houver arrependimento nessa cidade. E Jonas faz isso. Uma cidade de quase 120 mil pessoas. Jonas começa a percorrer aquela cidade. Ele começa a falar do Deus vivo. Ele começa a falar que vai vir sobre aquela cidade, sabe, o peso da mão de Deus, se não houver arrependimento. Gente, o interessante é saber que no capítulo 4 diz o seguinte, no final do capítulo 3: e então proclamou em Nínive, versículo 7 do 3: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem, animal, bois e ovelhas, provar de qualquer alimento, portanto não havereis de comer nem beber nada. Olha só, o rei proclamou um jejum. Versículo 8: cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandona seu mau caminho e toda atitude violenta. Irmãos, que é isso? Isso aqui é motivo de qualquer profeta sair gritando, né, de alegria.
Isso aqui o cara pegou, seguiu a direção de Deus, foi lá, pregou para arrependimento, esse pessoal se arrependeu. E aí o rei proclama jejum, diz que é para todo mundo largar ali sua vida violenta e começar a viver para Deus. Versículo 10 diz: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Olha só, já estamos indo para 2 Crônicas, hein? Como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às suas orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade, como havia ameaçado. Mas aí no capítulo 4, versículo 1, olha só o que está escrito no versículo 1 do 4. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Olha só, veja só o que aconteceu com Jonas. O que era para ser uma alegria, ele ficou simplesmente irado, ficou com muita raiva. Sabe, Jonas, de fato ele conhecia a justiça de Deus, mas ele tinha dificuldade em aceitar a misericórdia de Deus para com os outros povos. Existem momentos em que nós também somos, de uma certa forma, parecidos com Jonas. Nós não temos dificuldades em receber o perdão de Deus para nós, mas temos dificuldades em aceitar que Deus também possa perdoar quem nos feriu. Jonas, ele queria justiça. Ele queria que Deus fosse justo com Nínive, mas esqueceu que um dia também ele precisou da misericórdia de Deus. Sabe, mas uma das questões que nós precisamos compreender é que Jonas, diante de tudo isso, tinha um porquê, sabe, dele ter toda essa raiva contra Nínive. Quando nós fazemos um estudo, nós vamos ver que, vamos entender Jonas um pouco, para entender a raiva dele aqui nesse momento. Nínive era uma cidade de homens maus, de homens violentos, de homens que faziam todo tipo de atrocidades com as nações subjugadas. Quando eles guerreavam e venciam, eles faziam todo tipo de atrocidade. Eles eram extremamente maus. Em batalhas, acredita-se que parentes próximas de Jonas foram, mortas, foram torturadas por eles, pelos guerreiros de Nínive, que é a capital dos assírios, inimigos de Israel. Vale destacar também que na mente de Jonas, ele carregava a seguinte frase: dente por dente, olho por olho. Aquela frase que viria a ser uma oração, que viria a ser uma direção de oração, né? Orem pelos seus inimigos, né? Interceda por eles, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. Ou aquele que te bater, se te bater na face direita, ofereça a esquerda. Se te fazer andar 1 milha, caminhe 2 com ele. Essa direção Jonas ainda não tinha, só viria 700 anos depois. Seria 700 anos depois que essa direção viria. Ele carregava no seu coração o dente por dente, olho por olho. Ele carregava a lei, mas Deus já dava um spoiler aqui da graça, de pregar o evangelho para os seus inimigos. Mas Jonas, ele não queria de forma nenhuma ver essas pessoas serem perdoadas. Jonas tinha sido provavelmente magoado, entristecido por eles. Como eu disse, parentes próximos de Jonas talvez sofreram nas mãos dos ninivitas, e Jonas não queria liberar o perdão. É por isso que quando Jonas recebe a direção de ir para a cidade de Nínive, ele vai para o outro lado, ele vai para Tarso, porque Jonas está dizendo: eu quero ver a morte daquele povo, eu quero ver a destruição. É por isso que no capítulo 4,
Jonas simplesmente não consegue entender, porque Deus recua de trazer a justiça que tanto Jonas queria que fosse implementada. Ele queria que Deus fosse justo com Nínive, e também ele queria que a mão de Deus pesasse naquele lugar. Mas precisamos entender que todos nós, na maioria das vezes, temos uma Nínive. Às vezes pode existir uma pessoa, uma situação, uma lembrança, que quando pensamos, ainda sentimos uma dor voltar. E a pergunta que Deus faz é: você quer que eu transforme essa pessoa, essa situação, ou você prefere continuar preso a que essa situação fez com você? Muitas vezes as pessoas têm decidido ficar presas no passado por algo ruim que aconteceu. Pessoas que preferem continuar com a mágoa, agarrado à mágoa, agarrado à dor, do que liberar perdão. Mesmo sabendo que o perdão é libertador, mesmo sabendo que o perdão vai trazer paz, mesmo sabendo da necessidade de mudança aqui dentro, muitas vezes decide, assim como Jonas, não perdoar, ou simplesmente decide não aceitar a ressignificação do seu passado, assim como José ressignificou. Às vezes um passado duro, difícil, momentos de quando lembra, embrulha o estômago. Se pudesse apagar da mente, apagaria, mas não conseguiu. E tudo isso fica atrelado no seu coração, e não consegue simplesmente liberar o perdão que precisa. Enquanto Deus, Ele tem a proposta de nos curar por dentro, de nos libertar dessa mágoa. O problema de Jonas não era a falta de conhecimento de Deus. Jonas conhecia Deus, ele era profeta, ele ouvia a voz de Deus. O problema de Jonas é que ele carregava dentro dele uma ferida, e que a presença de Deus precisava tratar, mas não era tratada porque Deus não podia, não foi tratada até aquele momento porque Jonas não queria, Jonas não aceitava ver Nínive ser perdoada, Jonas não aceitava ver Nínive poder sorrir. A maior prova de que uma ferida ainda existe não é lembrar do que aconteceu. Lembrar, qualquer um de nós podemos, mas sim é perceber que aquilo ainda controla o que sentimos. Sabe, se há algo que nós lembramos e isso ainda nos machuca, gera dor, se embrulha o estômago, se dá vontade de chorar, deixa eu dizer para você, a ferida ainda está aberta. A ferida ainda está aberta, preso ainda se encontra nas amarras do passado. E é tudo que o diabo quer. O diabo, ele simplesmente, ele trabalha de várias maneiras, de várias frentes de ataque. E uma dessas frentes de ataque é manter o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus, presa a uma situação do passado que tira a sua felicidade, muitas vezes até mesmo desejando a própria morte. É isso que o diabo faz. Mas não é isso que Deus tem para nós. Uma pessoa pode até estar perto de Deus e ainda carregar coisas que precisam ser curadas. Muitas vezes pessoas têm dificuldades de procurar liderança, procurar pastores, líderes de células, pessoas mais maduras na igreja, para poder falar de situações do passado, dizer dos seus sentimentos, dizer que odeia alguém, dizer que está magoado, com medo do que a igreja vai pensar, com medo do que o irmão vai falar, com medo do que o pastor vai dizer, e ficam presas, simplesmente presas nessas amarras. Pessoas que muitas vezes não têm força para se libertar sozinha. Mas deixa eu dizer para você, você que está aqui hoje, você que nos assiste pelas redes sociais,
Essa igreja é uma igreja que tem avançado cada vez mais com a graça de Deus. Essa igreja, ela tem pastores, ela tem líderes de células, que tem de fato trabalhado para ajudar uns aos outros. Essa igreja tem homens e mulheres maduras, que têm entendido a importância de ajudar uns aos outros. Sabe, se você não conseguiu vencer sozinho, uma mágoa do passado, algo que aconteceu, que te machuca até hoje, você precisa de ajuda, porque pode até estar sorrindo por fora, mas se não tiver cura por dentro, deixa eu te falar, vai sempre estar faltando alguma coisa. E isso é perigoso, porque Satanás, ele é tão sagaz, que ele pega sentimentos como esse e diz: ei, mas você não está na igreja? Então você está longe de Deus. A questão não é que está longe de Deus, é simplesmente uma ferida que precisa ser curada, que precisa ser restaurada, que precisa ser compartilhada, que precisa de ajuda. Jonas era mais crente do que qualquer um de nós, mas esse homem carregava uma mágoa no seu coração para com a cidade de Nínive. Ele queria ver Nínive ser destruída, mesmo Deus querendo ver ela ser restaurada. A questão não era que estava longe de Deus, mas era uma ferida que precisava ser tratada. Mas quando nós olhamos, enquanto nós olhamos para Jonas, querendo que Nínive, olhando para Nínive como uma cidade que merecia punição, Jonas com esse olhar de punição, nós vemos José que olha para os seus irmãos, e o olhar de José é diferente. José olha, não querendo ver a destruição de seus irmãos, mas ele olha para pessoas que poderiam ser transformadas e mudadas. José, ele olhou para o passado, para as coisas que aconteceu e ressignificou o seu passado. O que é ressignificar o passado? É dar sentido ao passado, para o que se vive hoje ou pode viver amanhã. Ele pegou a dor que ele passou, as dificuldades que ele passou, o poço, a prisão, a masmorra, as injustiças, sabe, ser rejeitado pela própria casa. Ele pegou tudo isso e ressignificou, porque ele entendeu que tudo aquilo foi necessário para levar ele até o lugar do homem que Deus escolheu, para que pudesse, abaixo de Deus, ser aquele que daria continuidade à vida na terra, porque senão todos pereceriam. José poderia dizer: eu nunca vou perdoar, eu vou continuar magoado com os meus irmãos, eu vou continuar magoado com a rejeição que eu sofri, eu vou continuar triste, eu vou me afundar na depressão. Mas José, ele não escolheu esse caminho, ele simplesmente escolheu aquilo que poderia dizer: eu não vou deixar a minha dor controlar a minha vida, controlar as minhas emoções. José entendeu que a falta de perdão machuca mais quem foi machucado do que quem machucou. A falta de liberar perdão, quando se necessita liberar perdão, gera mais mal para nós que não perdoamos do que aquele a quem nós não queremos perdoar. E sabia que muitas vezes acontece que muitas vezes magoamos com pessoas e elas nem sabem que estamos magoados com elas. Às vezes nós magoamos alguém e aquela pessoa não fala nada, e nós nem sabemos qual foi a atitude, quais foram as palavras que podem ter amagoado, e a falta de conversa faz com que isso continue sendo ali regado, esse sentimento. Tem muitas pessoas na igreja que estão magoadas uns com os outros, sem nunca ter sentado para conversar, sem nunca ter procurado o líder de célula para pedir ajuda, ter procurado o líder de ministério, ter procurado um dos pastores, um dos supervisores, um dos diáconos, sem ter tentado conversar com ninguém, sem ter pedido ajuda para a resolução. Uma conversa poderia mudar tudo.
A liberação de perdão muda toda a nossa história. Talvez hoje existam pessoas aqui dentro, como Jonas, que estão caminhando com Deus, mas carregando dentro delas uma Nínive, uma pessoa, uma história, uma ferida. Pessoas que podem ter ouvido coisas difíceis na infância. Esses dias, em um ambiente escolar, em uma conversa, eu ouvi certo comentário. Eu não ouvi da própria pessoa, eu ouvi de terceiros. Eu apenas replico o que eu ouvi de terceiros aqui agora. O que eu ouvi foi o seguinte, em que uma mãe dizia para o seu filho: era melhor que você não tivesse nascido. Estou falando de um adolescente. Que trauma esse menino cresce? O que essa mensagem gera no coração dessa criança? Quando adulto, o que vai permear em seu coração? São pessoas que podem carregar feridas, mas que precisam de ajuda. E o nosso Deus, Ele está pronto para nos ajudar. Situações que podem ter acontecido no passado, mas deixa eu te falar, Deus trouxe você aqui, não apenas para falar sobre perdão, Ele trouxe para nos curar nessa noite. Porque o nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de milagre, é um Deus de restauração. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, por favor. A cura, ela começa por dentro. Antes de Deus restaurar relacionamentos, Ele restaura corações. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele muda pessoas. José também foi ferido, mas enquanto Jonas permitiu que a dor criasse uma prisão dentro dele, José permitiu que Deus transformasse a dor em propósito. Jonas era um homem que caminhava com Deus, mas precisava de cura. José é homem ferido, mas que permitiu Deus curar o seu interior. Hoje, Deus não está perguntando quem te feriu. Não é isso que Deus está perguntando. O que Deus pergunta é o que essa ferida está fazendo dentro de você. Você pode continuar carregando esse peso? Ou quer entregar isso nas mãos de Deus? Existe uma vida depois da dor. Existe uma vida depois da desilusão. Existe uma vida depois daquilo que você considera fracasso. Homens que investiram muitos anos da sua vida em abertura de uma empresa, teve pessoas que fracassou 17 vezes, mas não parou até conseguir. Ele não colocou como simplesmente uma vítima do sistema. Ele olhou para onde ele queria chegar. Mas eu sei que isso são casos isolados. Eu sei que não serve muitas vezes de parâmetro. Eu sei que cada um tem um suporte. Eu sei que o copo d'água de um pode ser a tempestade para o outro. Nós não estamos aqui para tentar medir pessoas. Cada um tem o seu nível de suporte. Nós não podemos simplesmente olhar para o lado e dizer, está sofrendo somente por causa disso. Isso seria simplesmente falta de empatia. Porque não é porque eu estou bem que aquela pessoa deveria estar bem na mesma situação. Cada um tem um nível emocional. E o que eu quero te falar é que Deus conhece o teu nível. Deus conhece as tuas forças. Independente de qual seja, Deus, Ele quer te ajudar. Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar a sua alma. Pessoas que constantemente precisam da aceitação de terceiros, porque senão não se sentem bem. Pessoas que precisam ser aplaudidas constantemente, porque senão não se sentem satisfeitas, não se sentem realizadas. Há algo que está faltando dentro de você. A cura está sendo necessitada em alguma área da sua vida. Se nós fôssemos verificar quem precisa de cura em alguma das áreas, eu tenho a plena convicção de que quase todos aqui precisam de cura em alguma área, alguns em uma,
outros em outras. O inimigo quer usar a sua dor para construir uma prisão, mas Deus quer usar a sua cura para construir um propósito, te mostrar o propósito dele para a tua vida. Essa cura, ela começa por dentro. E agora, hoje, sempre é hora de perdoar. Perdoar o que aconteceu no passado. Perdoar as mágoas. Se libertar dessa dor, para que a felicidade possa raiar novamente no teu coração, no meu coração. Tem dias que as pessoas podem estar bem, mas tem dias que uma lembrança cedo faz o resto do dia ser terrível. Ser um dia para baixo, ser um dia desanimador. Isso aqui não é para colocar um peso longe disso, mas é para dizer que é um lugar de restauração, de renovo. E se isso já está há muito tempo, deixa eu te falar, provavelmente você não vai conseguir sozinho. Provavelmente você não vai conseguir sozinho. Porque se você carrega uma mágoa, se você precisa liberar um perdão, mas há anos não consegue liberar, mesmo dizendo, eu quero bem. Jonas fez isso. Pode ficar de pé, igreja, por favor, estamos caminhando. Jonas fez isso. Jonas, ele pegou, orou, ele foi lá e pregou o evangelho. Ele fez. A mensagem que Jonas dizia enquanto ele percorria a cidade é o seguinte: eu estou bem com Nínive, está tranquilo, eu quero o bem dela, está perdoada, perdoei tudo o que aconteceu comigo, está perdoada. Mas na hora que o perdão chegou, na hora que a prosperidade apresentou-se para a cidade de Nínive, Jonas se entristeceu. Não era porque Jonas era mau, é porque Jonas estava ferido. Eu não estou aqui querendo colocar Jonas como vilão, longe disso, ele é um profeta, foi um profeta, é um homem de Deus. Mas é para mostrar que até homens de Deus e mulheres de Deus podem sofrer com o passado, se não se libertarem de um passado dolorido. José termina os seus dias, a escrita sobre José ela é terminada de uma forma de alegria e felicidade, de promessa. José reúne e diz: ei, Deus vai tirar vocês daqui, leva meus ossos daqui. A história sobre Jonas termina com Jonas ali, ó, jogado ao chão, desejando a morte. É assim que termina o escrito sobre, não é a vida de Jonas, não estou falando da vida de Jonas, estou falando sobre o escrito sobre Jonas, porque depois daqui teve a continuidade dele. Estou falando sobre o escrito sobre Jonas. Um momento de tristeza e de dor, desejando a morte. O que era para ser dias de felicidade se tornou em dias obscuros. A vida nessa terra ela é curta para vivermos dias obscuros. Haverá dias de tristeza e de dor, mas não vale a pena viver por algo que foi lá no passado. Não vale. Feche seus olhos. Eu não sei se tem algo que tem te machucado. Eu não sei se você que entrou aqui nessa noite, por algum motivo precisa de cura. Talvez você entrou aqui nessa noite e precisa liberar perdão, e você sabe para quem. Talvez até para alguém que já partiu, não tem nem como ligar para ela. Talvez o que fizeram contigo te machucou tanto, feriu tanto a sua alma, que enquanto eu compartilhava essa palavra, essa mensagem, às vezes você dizia para você mesmo: não, eu não quero isso, eu não quero perdoar. Mesmo sabendo que isso te afunda, mesmo sabendo que isso te puxa para o fundo do poço. Mas o que Deus tem para você é dias de libertação. Não vale a pena ficar preso a um passado que te machuca e que te impede muitas vezes de ser um pai, uma mãe melhor, que te impede muitas vezes de ser um filho, uma filha melhor.
te impede muitas vezes de viver o propósito de Deus para a tua vida. Jonas estava deixando de viver o propósito dele naquele dia. Jonas viveu o propósito de Deus até naquele dia, mas naquele dia não estava conseguindo viver o propósito de Deus para ele, por causa da mágoa que o impedia de continuar avançando. A falta de perdão, a ferida na alma, ela é algo que é destrutivo e usada por Satanás. A escolha, ela é nossa. As mãos de Jesus já está estendida para nos tirar das águas que tentam nos sucumbir. Muitas vezes estamos afogando em águas turbulentas, mas as mãos de Jesus estão estendidas para nos tirar dali e fazermos caminhar por sobre as águas e podermos novamente entrar para o barco, mas não para um barco vazio, mas para um barco onde Cristo está presente. É isso que Jesus tem para nós nessa noite, para mim e para você. Uma noite de restauração, de libertação, de liberdade. Está na hora, chegou o momento de vivermos a paz que Deus tem para nós, de vivermos o propósito de Deus como por um todo, não apenas por parte. Chamado de Deus não é para selecionarmos dias em que viveremos para Ele, mas é vivermos todos os dias. Satanás é somente Satanás e nada mais. Ele é um ser que já foi vencido e destruído. Ele só aguarda o dia da sentença, mas ele já sabe que é derrotado e que não tem como vencer. E nós também sabemos disso, porque Jesus que está conosco, Ele habita em nossos corações, e Ele já tomou as chaves do inferno. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas para a luz, para o reino de luz do Filho do seu amor. Então nós não podemos de forma nenhuma aceitar nada menos do que isso, porque a vitória em Cristo Jesus, ela já é nossa, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és o Deus que nos cura. O Senhor é o Deus que nos restaura. O Senhor restaura a alma, o Senhor restaura o espírito, o Senhor restaura o corpo. Obrigado, Deus, porque muitas vezes não entendemos o processo, ó Deus, do agir do Senhor, mas se nós nos submetermos a Ele, nós vamos ver o cumprimento, ó Deus, do propósito, assim como aconteceu com José. Ele entendeu, ó Deus, no final de tudo ele entendeu que era necessário tudo aquilo. Era necessário porque foi para a preservação de vida que ele teve que passar por tudo aquilo. Ah, Deus, Jesus, Ele nos diz: o que eu faço agora tu não sabes, mas vai saber depois. Quantas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas depois a gente começa a entender, porque o Senhor é Deus. O Senhor não vê só o agora, o Senhor vê o amanhã. Ó Deus, o Senhor é o Deus de eternidade. Ó Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, e que nós sejamos sensíveis à Tua voz. Ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente sermos transformados por Ti, ó Deus, a cada dia, Pai. Ó Deus, tira toda a dureza do nosso coração. Tira, Senhor, toda a resistência da nossa vida. Ó Deus, e nos ajuda, ó Pai, a nos render a Ti, a nos lançarmos aos Teus pés, ó Pai, a nos humilharmos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, porque, ó Pai, agindo assim, ó Deus, o Senhor estará moldando a nossa vida. O Senhor estará fazendo de nós homens melhores, pessoas melhores, ó Pai.
Oh Senhor, nós declaramos, ó Deus, nesse lugar, um povo curado, um povo sarado, um povo remido, um povo, ó Deus, perdoado e um povo que sabe perdoar, um povo perdoador, Pai, um povo com o coração, ó Deus amado, transformado, Senhor, um coração, ó Deus amado, que verdadeiramente sabe amar, mesmo quando não somos amados. Mas, ó Deus, se nós amarmos, mesmo quando não somos aparentemente amados, Deus, nós vamos transformar circunstâncias, nós vamos transformar vidas, porque a Tua palavra diz que a palavra branda, ó Deus amado, ela desvia o furor, ó Deus, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda, ela desvia o furor. Oh Deus, que nós possamos liberar sempre palavras amorosas, assim como Jesus, ó Deus, fazia. Pai, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, ó Deus amado, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nessa hora eu quero orar pela família da nossa irmã Jéssica, ó Deus, que perdeu a sua avó nessa tarde. Que o Senhor esteja abençoando essa família enlutada, Deus, trazendo o consolo do alto, o refrigério do Teu Espírito, Senhor. Abençoa essa família, Deus. Pai, obrigado por esse culto, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco aqui agora e com todo o Teu povo espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória em nome de Jesus.